Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje discutimos o tema desporto como ferramenta de unidade e desenvolvimento. Num país com uma população maioritariamente jovem, é essencial perceber como o desporto pode ser uma ferramenta de transformação social, geração de oportunidades econômicas e promoção da coesão nacional. Para iniciar esta conversa, contamos com um painel de especialistas que trazem consigo experiências complementares em diversas áreas do desporto, educação, gestão e medicina. Mas antes de entrarmos no tema em alusão, uma salva de palmas aos nossos patrocinadores. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, está a começar o programa Inspirações. Mas antes vamos começar por apresentar os nossos convidados do painel do tema de hoje, do desporto. Começamos com o Dr. Ilídio Caifás, estrategista em desenvolvimento e antigo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, com uma carreira de mais de 25 anos na liderança de programas de formação profissional, desenvolvimento juvenil e mercado de trabalho. Dr. Ilídio Caifás é uma referência no planeamento estratégico e políticas de capacitação em Moçambique. Ex-presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol 2005-2010, desempenhou um papel fundamental no crescimento e estruturação do basquetebol nacional. Representou Moçambique no Conselho da Administração da OIT, onde consolidou a sua expertise em empregabilidade e formação técnica. Como diretor nacional de emprego e coordenador de vários programas da OIT e do Banco Mundial, trouxe inovação ao ensino técnico profissional e ao alinhamento das competências com as necessidades do mercado. A sua visão holística e experiência em parcerias institucionais fazem dele um dos principais impulsionadores do desporto como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social no país. Uma salva de palmas ao Dr. Ilídio, por favor. O Dr. Caifás, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado. Tenho eu o privilégio de estar numa plateia rica para falar de inspirações e espero que seja de grande utilidade para as pessoas. Com certeza, doutora. Nós é que nos sentimos bastante honrados por tê-lo cá. Obrigado. Edson Madeira, atleta olímpico e líder no desenvolvimento do judô em Moçambique. Edson Madeira é um dos atletas mais respeitados do desporto moçambicano, símbolo de excelência e superação no judô e do desporto. Foi o primeiro atleta a representar Moçambique no judô nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Além de competir em prestigiados torneios internacionais como os Grand Prix, Grand Slam e campeonatos mundiais, ao longo da sua carreira conquistou diversas medalhas para o país a nível continental e mundial. Para além dos tatame, Madeira desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do desporto em Moçambique, é embaixador da juventude e do desporto da CPLP, é fundador da Escola de Judô Edson Madeira, um dos principais centros de formação de atletas no país. Seu compromisso com o desporto vai além da competição, impactando positivamente as comunidades, promovendo a inclusão social e incentivando jovens a trilhar carreiras desportivas através do judô. Sob o lema Formando Campeões dentro e fora do tatame. Uma salva de palmas ao Edson Madeira, ao campeão Edson Madeira, que já esteve também conosco no programa Inspirações, numa conversa individual. Muito obrigada, Edson, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado. É sempre bom poder falar daquilo que eu mais sei fazer, principalmente neste painel rico. Espero que o público goste e que consigam aproveitar o máximo. Muito obrigada. Uma salva de palmas ao Edson. Dr. Paulo Tibério Saveca, doutor em Ciências do Desporto, professor na Escola Superior de Ciências do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane e também diretor-geral do Instituto Médio do Desporto e Educação Física de Moçambique, IMED.
figura incontornável da educação física e do desporto em Moçambique, o Dr. Paulo Saveca possui um percurso acadêmico e profissional impressionante. Pós-doutorando na Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade Pedagógica, com parte feita na UTAD, em Portugal, e especialista em Psicologia do Desporto. Dr. Saveca é atualmente diretor-geral do Instituto Médio de Desporto e Educação Física de Moçambique, IMED, com unidades em Maputo, Beira e Nampula. Com mais de 15 anos de experiência no ensino superior, lidera programas inovadores para a formação de treinadores, psicólogos desportivos e gestores do setor. É autor de diversos estudos científicos sobre motivação no desporto, desempenho desportivo e inclusão social através do desporto, sendo uma voz essencial no debate sobre a profissionalização do setor desportivo no país. Muito obrigada, Dr. Saveca, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que possa transmitir aqui algumas experiências e possa também dar algumas sugestões para aquilo que é a inclusão no desporto. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Uma salva de palmas ao professor Saveca, por favor. E a nossa convidada a seguir a ser apresentada é a doutora Mônica Inroga, cirurgiã, professora universitária e foi atleta também do basquetebol. Uma das mais notáveis personalidades do desporto e saúde em Moçambique, doutora Mônica Inroga alia a experiência como atleta de alto rendimento ao conhecimento na medicina e ao ativismo social. Foi jogadora federada de basquetebol, destacou-se em equipas como Desportivo de Climane, Costa de Sol e Estrela Vermelha, tendo jogado profissionalmente em Itália, onde foi premiada como melhor jogadora do Campeonato Regional da Lombardia em 2004. Paralelamente, especializou-se em cirurgia geral, é professora universitária na Universidade Católica de Moçambique e fundadora da All for Moss Kids, associação criada em 2013 para apoiar crianças e pessoas vulneráveis nas áreas de saúde, educação e proteção social, com sede em Maputo e presença na Zambésia. Mãe de 4 filhos, continua a promover a prática desportiva entre veteranas, reforçando o impacto do desporto na qualidade de vida e inclusão social. Doutora Mônica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Muito obrigada pelo convite. É um grande privilégio, uma honra estar neste painel de especialistas e espero também poder transmitir o que é a minha experiência. Com certeza. Muito obrigada. Uma salva de palmas à doutora Mônica. Além dos nossos painelistas, contamos também com uma plateia diversificada, composta por cidadãos interessados no futuro do desporto em Moçambique. A destacar, também temos 2 convidados na plateia que poderão partilhar um pouco do seu contributo. Falo do diretor da Escola Superior do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vindo. E também o professor Inoque, que faz-se acompanhar dos estudantes do ensino médio do desporto e educação física. Uma salva de palmas para os nossos convidados do outro lado. Muito bem, começando com as nossas perguntas de enquadramento, eu vou começar com o Dr. Ilídio Caifás a apresentar-nos aqui o enquadramento. Doutora, sem prejuízos, obviamente, das senhoras. Eu vou lá, doutora. Vou começar com o doutor Caifás para nos dar aqui o doutor, com a sua vasta experiência em políticas públicas e desenvolvimento, como vê o desporto como um instrumento de coesão social e desenvolvimento econômico? E também, se puder nos responder logo de seguida, o que falta para que seja tratado como um setor prioritário em Moçambique? Doutor Ilídio, quebrando o gelo e começando consigo, vamos primeiro falar da parte econômica. Com a sua vasta experiência, doutor, como vê o desporto como um instrumento de coesão social e desenvolvimento econômico? Portanto, a pergunta é muito aberta e dá pano para muitas mangas e eu vou tentar colocar um pouco do meu ponto de vista sobre as questões ligadas à coesão social. Vou começar por um exemplo simples. Em breves linhas mesmo, só para quebrar o gelo. Muito breves.
Vou dar um exemplo. No desporto de alta competição, quando temos um jogo dos Mambas no Estádio Nacional, não há nem partidos políticos, não há nem pobres nem ricos. Exatamente. Todos vestimos a camisola vermelha e somos moçambicanos e queremos ganhar. Portanto, esta é uma imagem que dá, é apenas o epílogo de um processo que tem que ser assim no dia a dia das nossas vidas. Nós temos que garantir que, através de várias atividades, entre as quais o desporto já tem isso muito adiantado, nós consigamos ter toda a gente em torno de um objetivo comum. E nesse sentido, eu sinto que em muitas coisas, o facto de nós ainda estarmos num processo de busca de soluções pessoais de vida muito difíceis, de uma transição do sistema socialista que nos dava, digamos, quase tudo, em que o Estado nos proporcionava tudo, para uma situação em que cada um agora tem que ser muito mais competitivo para se resolver, a si próprio resolver os seus problemas, nós estamos numa situação em que os processos de inclusão social foram muito abalados. Pois. Em que o individualismo sobrepõe-se ao coletivo. Exato. E nesse sentido o desporto é a área que ainda mantém a capacidade de aproximar e de unir as pessoas em torno de algum objetivo que seja comum a toda a gente. Portanto, esta é uma imagem que para mim é fundamental e isso mostra que se nós apostarmos no desporto nesta dimensão, nós vamos contaminar outras áreas de desporto. E o que é que falta, doutora, para que seja tratado como um setor temos muitas políticas. Nós temos políticas, até há muita crítica. Temos leis, temos políticas, tudo isso. O nosso problema é como é que se parte das políticas, das leis, dos princípios, das vontades para a realização, para a realidade. Nós somos muito bons a definir políticas, mas depois quando chega a altura de implementar, na hora da implementação nós temos um baque terrível. É como se pensar no processo fosse o fim. Para mim, pensar no processo, desenhar o processo, são apenas partes de um processo muito maior, que é realizar no fim as atividades. Então nós temos que, por um lado, assegurar que nós tenhamos mais ligação. Eu defendo uma coisa muito rápida. Muito rápida, em 10 segundos. Uma coisa muito rápida que eu defendo é que tem que haver mais coesão entre os setores de política. Começo já com esta ideia: desporto, cultura, economia, turismo têm que ser partes de uma teia conjunta. Não podem ser ilhas, mas tem que haver pontes entre estes setores para nós. Planificação integrada. Esta é uma frase muito presente em quase todos os programas. Se nós acompanharmos todos os domingos às 18h30 o Inspirações, vamos perceber que quase todos os painelistas são apologistas que deve haver sempre em todos os setores esta questão presente da planificação integrada. Perfeitamente, mais do que planificar é depois na fase da execução onde está o grande problema. Às vezes planificamos em conjunto, na hora da realização ninguém se responsabiliza e cada um vai fazendo aquilo que lhe cabe na sua ilha. Isso tem estado a dar cabo, digamos, de uma visão mais holística do que é o desenvolvimento no país. Bem. Doutor Caifás, eu volto já consigo. Edson, tendo percorrido uma trajetória que vai desde atleta de alto rendimento até treinador e mentor de jovens judocas, que potencial vê no desporto para moldar o futuro da juventude moçambicana? E também, se puder responder à pergunta a seguir, como o desporto pode transformar vidas e criar oportunidades concretas. Mas começando, Edson, como vê o desporto para moldar o futuro da juventude moçambicana? Desporto é vida, desporto, mente sã é corpo são. Nós temos, desde a tenra-idade, nós temos, só para secundar aqui algumas palavras do Dr. Ilídio, a educação também tem que estar parte desta planificação que tivemos aqui a falar. Cultura, desporto, educação tem que fazer parte desta árvore para que o desporto continue a dar os passos largos. Nós temos tido em Moçambique grandes exemplos, mesmo sem condições, de atletas que conseguem superar grandes níveis. Já tivemos a Lourdes Motola, que é um caso que vem da Mafalala, por exemplo, sem nenhumas condições conseguiu chegar onde chegou. Temos vários outros nomes, mas penso que o que nós fazemos demais é acreditar.
Moçambique acredita, nós acreditamos, os atletas acreditam, mas depois falta uma estrutura que tem que acompanhar este processo todo, desde a parte do descobrimento de atletas até a fase em que eles chegam ao nível mais alto para atingir a excelência. O desporto, como o turismo, por exemplo, nós temos espaços em que, a certos países, por exemplo, os hotéis, por exemplo, em vários pontos, conseguem fazer descontos para certos campeonatos, certos eventos. Por exemplo, nós temos só os campeonatos em Maputo Beira, talvez. Mas se nós conseguirmos fazer alguns acordos com hotéis fora de Maputo, conseguimos transportar talvez os atletas de Maputo para poderem ficar a um preço, por exemplo, mais razoável a nível do país. Então é mais ou menos nesta senda para que a gente tenta englobar o turismo, ao desporto, a cultura, a educação, mais ou menos nesta senda. Obrigada, Edson. Dr. Paulo, professor Paulo, como académico e especialista em ciências do desporto, que fatores são essenciais para que o desporto seja mais do que uma atividade recreativa e se torne um verdadeiro motor de desenvolvimento nacional? Bom, sem fugir muito daquilo que foram falando os meus colegas do painel, o Dr. Elídio Caifás em particular, o desporto tem várias valências nos seus vetores todos e provavelmente ultrapassa aquilo que é a dimensão social que nós temos para ele. O desporto une povos, o desporto quebra barreiras, o desporto cria coesão, cria a unidade entre os povos e principalmente quando falamos do desporto como eventos esportivos. Então, eu acho que na nossa área do desporto o mais importante neste momento é continuarmos a garantir que esta importância que o desporto traz para unir as pessoas e os povos continue crescendo a cada dia que passa através da formação, continuarmos a formar jovens, continuarmos a formar mais professores de educação física, mais técnicos em todos os setores possíveis. E também essa coesão, eu acho que esse fator de coesão entre vários setores é muito importante. É muito importante porque, só vou dar aqui um exemplo, faça o que disse o Dr. Caifás há pouco tempo. Eu tinha um tio conhecido que, naqueles anos da guerra dos 16 anos, esteve na tropa. Ele dizia assim, olha, meu sobrinho, quando chega nós estamos no campo a lutar, mas quando chega o dia que joga Moçambique, tudo para. Tudo para, não há guerra, não há tiro do outro lado nem do outro lado, mas tudo para e estamos todos concentrados na vitória dos moçambicanos, que é o jogo. Então, o desporto quebra as barreiras todas possíveis e, mais importante neste momento, eu acho que temos que continuar a pensar aquilo que o desporto pode fazer, o que faz hoje, o que pode fazer futuramente. E essas sinergias, eu acho que, por exemplo, o turismo, onde há desporto, há turismo, obviamente. Onde há desporto, há difusão da cultura, não é? Há aculturação. Os meninos, quando saem dos jogos escolares, por exemplo, vão a um distrito ou a uma cidade, aprendem novas culturas, aprendem novas coisas, socializam-se com os outros. A prática desportiva, o desporto do rendimento, de alta competição, nesse caso, é a mesma coisa. Quando joga uma equipa muito grande no nosso país ou nos outros países, todo mundo para. Portanto, há equipas que unem o mundo e há equipas também que unem pequenas cidades, há equipas que unem o país inteiro e é mais ou menos isso. Então, eu acho e hoje sente que há essa união quando se fala do desporto, por exemplo, quando Moçambique vai jogar, sente que ainda é esta união, paramos, por exemplo, com as manifestações e vamos ao estádio assistir o Moçambique a jogar? No fundo nós paramos, Quando digo paramos é que não importa se vou ver o jogo presencialmente ou por outros canais, Exato. Mas no fundo tudo para e todos queremos ver os Mambas a jogar. Muito bem. É mais ou menos isso. Doutora Mônica, tendo vivido diferentes eras do desporto moçambicano, primeiro como atleta escolar, depois federada em clubes nacionais e internacionais e agora como participante em torneios de veteranas, como avalia a evolução do desporto no país? Começando por essa pergunta, depois faço a próxima. Como é que a doutora avalia a evolução do desporto no país? Bem, eu penso que no país há várias iniciativas que têm sido realizadas, individualmente e coletivamente, para desenvolver atividades esportivas.
ou seja, a massificação do desporto, por exemplo, por campanhas que temos visto, né, de atletas veteranos que têm ido aos bairros para dar o seu contributo na demonstração de atividades desportivas, de modalidades desportivas, mas o que eu vejo é que há necessidade realmente de investir mais na massificação do desporto. Há necessidade de, nas escolas primárias, secundárias, introduzir a educação física como uma prioridade. Pois. A saúde não é só saúde física, mas é saúde física, mental e social, Exatamente. nos termos da OMS. Portanto, quando nós só levamos uma atividade desportiva, mas não alinhamos essa atividade desportiva à educação física, nós não estamos a fazer um trabalho que é complementar. Estamos a dissociar as duas situações. Então, eu dou muita importância à educação física. É necessário que se invista mais nas escolas de formação em educação física, para que tenhamos professores capazes de transmitir a educação física nos estudantes desde pequenos, desde a escolinha, digamos, desde a escolinha que tem de existir atividades desportivas e educação física, incluindo o judô, por exemplo. As artes marciais é uma forma de educar a criança, o jovem, o adulto, com disciplina, nutrição, com um bom controle das suas emoções, porque a saúde também tem a ver com a emotividade. E essas atividades, esse investimento, realmente é necessário em Moçambique. Desde que eu comecei a praticar atividade desportiva, digamos, do ponto de vista já como orientado para o desporto federado, em 1970, imagine, há uma evolução, mas não tem assim um grande impacto. Eu penso que o desporto foi deixado praticamente só para os clubes desportivos. Eu já ia fazer a pergunta mesmo, Para os doutora, clubes. o que é que mudou ao longo das décadas Exatamente. e que ainda precisa ser transformado para que o desporto tenha um impacto maior na sociedade? Com certeza, nós precisamos de investimentos no desporto. Os clubes desportivos, eles vivem de cotas dos membros, mas não é suficiente. Os clubes têm de crescer, têm de expandir, têm de ter sedes nas províncias, não só nas cidades capitais, mas num distrito mais recôndito. E isso é necessário que haja investimento dos bancos, que haja, como posso dizer, créditos bonificados para que os clubes cresçam. O clube não é só uma entidade privada, mas é uma entidade de massificação do desporto. E nós temos de investir nisso. Temos de olhar para o desporto e dar prioridade ao desporto, à educação física, porque faz bem desde o nascimento até o fim das nossas vidas. E o desporto para a terceira idade devia ser grátis. Praticar uma atividade desportiva, indo a um ginásio, devia ser gratuito para a terceira idade. Os ginásios deviam permitir às pessoas de terceira idade de poder fazer a sua atividade desportiva, manter o seu corpo, a sua mente e socializar com desportistas de forma gratuita, assim como as crianças. Mas para isso é necessário que essas instituições que são privadas também tenham acesso a créditos, porque elas trabalham para o lucro. E então ficariam prejudicadas se a massificação fosse gratuita totalmente e eles não tivessem nenhum benefício. Então eu penso que efetivamente houve uma evolução, mas ainda não sinto esse impacto na sociedade. Nós ainda temos muita gente com doenças crónicas e doenças crónicas vêm mesmo por causa da falta de uma educação nutricional, de uma educação física, da manutenção do nosso corpo e da nossa mente saudável. Então eu penso que é necessário investir e que sejam por políticas do Estado. Pois. Que existam políticas do Estado. A doutora Mónica Obrigada. fez menção, a doutora Mónica como médica fez menção à educação física como disciplina. Pode ajudar-nos a diferenciar o conceito da educação física? Sim, eu antes de formar-me em medicina, sou professora de educação física. Então eu sou do grupo Nona Mais 3, que em 1985
como se introduziu aqui o Instituto de Educação Física. Eu sou produto da Escola de Educação Física. Na altura era a Escola de Educação Física. Nós tínhamos 9ª classe e mais 3 anos nós adquiríamos o curso médio e tornávamos docentes universitários de Educação Física. Eu fui a primeira professora de Educação Física da Universidade Eduardo Mondlane. E como é que nós podemos, doutora, fazer perceber às pessoas a disciplina do conceito de Educação Física? Sim. O conceito de educação física é aquela disciplina que nos, como posso dizer, que nos transmite, não é, uma cultura, é uma disciplina, é uma área de conhecimento, não é? E educação física tem vários tópicos importantes na formação. A pessoa aprende a ter pedagogia. A maneira de ensinar a educação física é aprendida no curso de educação física. A didática é aprendida no curso de educação física. A anatomia, fisiologia do corpo humano é aprendida na educação física. Como é que funcionam os vários órgãos? É aprendida na educação física. Não é só o desporto, mas é holisticamente como é que se pode educar o homem a praticar a atividade desportiva de forma eficaz, eficiente, consciente, com uma boa nutrição e com uma boa saúde física, mental e com a integração da parte social. Essa que é a educação física. E, doutora, sente que estamos a fazer isso no ensino, no nosso sistema de ensino? No sistema de ensino primário até o secundário não estamos a fazer. Nós começamos a fazer isso a partir do ensino médio e superior. E as escolas superiores de educação física têm se moldado deste ponto de vista para formar quadros que têm muita competência no ensino de educação física. E é isso que nós queremos. Mas estes quadros precisam também de poder abrir o seu próprio ginásio depois que se formam. Eles também poderiam ser agentes de continuidade. E formam-se, vão para as escolas, dão aulas, mas fora da aula eles não têm um clube, por exemplo, onde eles continuam a prática desportiva como atletas. Eles são professores de educação física, mas muitos deles não são atletas de atividades, de modalidades esportivas, nem do ponto de vista agonístico, né? Nem do ponto de vista social, digamos, fora da competição. E isso é algo que eu notei nos novos professores de educação física. Muitos deles não são atletas. Nós primeiro éramos atletas e como atletas fomos indicados para professores de educação física. Então esse conúbio é muito importante. Muito bem. Muito obrigada, doutora Mônica, pela explicação. Como vem, estabelecemos o tom, mas antes nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com o tema desporto como ferramenta de unidade e desenvolvimento. Não saia desse lado. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. E estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações com o tema Desporto como ferramenta de unidade e desenvolvimento.
Depois de termos feito o enquadramento do nosso tema, voltamos agora com mais desenvolvimento sobre o nosso desporto em Moçambique. Eu vou começar com o professor Paulo Saveca, desta vez. Professor, a infraestrutura desportiva é crucial para a prática e a evolução do desporto. Como podemos garantir que haja maior acesso a espaços desportivos de qualidade para atletas, jovens e comunidades, considerando que muitas áreas do país ainda carecem de locais adequados para a prática desportiva? Professor, qual é a sua percepção sobre esta componente? Bom, infelizmente vários fenómenos foram acontecendo depois da independência para cá, onde fomos vendo muitos campos dos bairros comunitários em particular foram sendo destruídos para a construção de outras infraestruturas que não são da prática do desporto. Hoje em dia percebemos que há clubes que estão perdendo as suas capacidades financeiras e econômicas para dinamizar aquilo que é a prática desportiva, utilizando seus próprios espaços de infraestruturas desportivas, e essas infraestruturas estão ficando degradadas. Infelizmente, hoje temos notado também a questão da ocupação dos passeios ao nível dos centros urbanos, em que os passeios onde os cidadãos podiam caminhar, praticar lá alguma atividade. A caminhada já é uma atividade física, tem lá viaturas estacionadas e está sendo muito difícil combater isso. E temos também notado que as escolas estão também ficando com espaços reduzidos para a prática desportiva, e da educação física, não é? Contribuindo assim para que a educação física perca a sua expressão na escola. Exato. Infelizmente, temos também notado nos dias de hoje que aquilo que são os parques e jardins públicos tem estado a ficar condicionado para a utilização pública, não é? Se formos a ver, por exemplo, alguns espaços estão sendo vedados e para entrar lá tem que haver marcação, tem que haver isto, tem que pagar alguma taxa. Então, é muita coisa que está acontecendo. Portanto, esses impedimentos todos contribuem para a redução das possibilidades das práticas desportivas e coisas. Eu acho que os municípios deviam priorizar nos seus planos de desenvolvimento do desporto, deveriam priorizar a questão de espaços para a prática desportiva, para crianças e jovens em particular, aliás, adolescentes e jovens, posso assim dizer, de modo que a permitir a prática de desporto ao nível dos bairros e dos outros urbos. Devíamos refletir seriamente sobre aqueles clubes históricos, centenários, alguns deles, que estão perdendo as suas capacidades de gestão das suas próprias infraestruturas e que as estruturas estão ficando abandonadas, estão ficando obsoletas. Então, há que pensar-se como pode sair-se deste problema. Os parques e jardins eu acho que deviam ser abertos e públicos no seu verdadeiro sentido, em que qualquer cidadão tem acesso e possa praticar lá o desporto e atividades físicas e desportivas. Uma coisa interessante que eu tenho que dizer é que as inspirações dos adolescentes e jovens para a prática do desporto começam na escola. É a partir da educação física que a criança torna-se ativa e adulto ativo. Provavelmente temos um adulto que poderá ter aspirações de ser um adulto ativo no futuro. E a criança sedentária, obviamente que há mais chance de provavelmente ser um adulto também sedentário. Então, a prática da educação física deve ser muito priorizada a partir do momento em que criamos as infraestruturas nas escolas para a prática da educação física e desporto escolar. Criamos infraestruturas ao nível dos bairros e nas comunidades para permitir que os adolescentes e jovens tenham espaços para a prática desportiva. Alguns municípios têm estado a fazer esse trabalho. Eu tenho estado a conversar, por exemplo, com um dos que responde na área do desporto, numa das províncias aqui ao lado, em que tinha um campo que estava abandonado já há muitos anos, mas o facto só de pôr aquele espaço limpo, dia seguinte temos lá os jovens e adolescentes a praticar desporto.
Então, basicamente é isso que temos que fazer. Quando fala destas preocupações todas, o que é que sente que falta de concreto para que se materialize toda esta componente que o professor esteve cá a explicar, de educação física, seja finalmente uma prioridade? Eu acho que tem que se ver o desporto como um dos setores que também pode trazer rendimento para o Estado, para os gestores dessas infraestruturas e que pode também trazer um ganho para aquilo que é a sociedade. Eu acho que os gestores do topo do nosso desporto precisam de levar a sério a questão de investimento no desporto. Tem que haver mais investimento, em suma, tem que haver mais investimento, tem que haver mais preocupação naquilo que é a dinâmica do desporto. O desporto não podemos dizer que vamos lá supor, eu vou dar, só dar aqui um exemplo. Para organizar competições, para organizar torneios ou festivais desportivos, para a juventude hoje em dia está se quebrando muito isso, ou seja, já não há essas vivacidades. Se formos a ver há anos atrás, havia muitos torneios de infantos juvenis, havia muitos bebeques, muitos sobeques, e muitos intercâmbios desportivos, havia muita coisa, mas hoje em dia está se reduzindo porque não há financiamento, não há investimento no desporto. Então eu acho que deve haver mais investimento. No final do dia, o que está a faltar realmente é o financiamento. É o que está a faltar, financiamento no desporto. Muito bem. Obrigada, professor. Edson, quais são os desafios que os atletas enfrentam na transição do desporto amador para o profissional? Que papel podem as federações e o Estado desempenhar para apoiar esta transição e criar um ecossistema mais favorável ao desenvolvimento de atletas? Mas começando pelos desafios que o Edson acha que os atletas enfrentam na transição do desporto amador para o profissional. Olha, em primeiro lugar, dizer que Moçambique tem uma estrutura de desporto fraca, entre aspas, porque nós acompanhamos muitos atletas da sua tenra idade até chegar aos séniores e nos séniores nós perdemos. Porquê? Porque estes atletas precisam de pôr comida na mesa e vão fazendo outras coisas, vão trabalhando, vão estudar, por exemplo, em outros lugares e nós acabamos perdendo esses atletas. Porque não existe um sistema que lhes ponha a fazer o desporto a tempo inteiro. Por exemplo, a criação de certos estatutos de alto rendimento, em que o atleta chega quando atinge aquele nível, passa a ter um vencimento ou algumas regalias, como frequentar a universidade. Eu beneficiei disto, por exemplo, como na educação física. Eu era um atleta de alto rendimento e beneficiei disto para poder fazer o meu curso, mas não vejo esta política a ser implementada. Isso pode ser também mais uma motivação para os atletas ou jovens saberem que se eu consigo atingir certo patamar, eu consigo participar, consigo fazer o meu curso superior, consigo receber, por exemplo, algum vencimento. Isto passa a ser uma motivação para que eles consigam estar presentes no desporto. O desporto, infelizmente, vai perdendo grandes nomes, vai perdendo grandes atletas, porque não tem esta compensação. Infelizmente, né, é um problema a nível mundial, em que muitos atletas dedicam-se ao desporto e depois não têm a sua vida profissional garantida. Pois. Nós vemos muitos atletas que acabam a sua carreira e depois não têm o que fazer. Então é muito importante termos esta base da educação ligada ao desporto, em que eles conseguem não só estar a fazer desporto, mas também conseguem fazer a sua parte profissional bem feita, como o ensino superior. E Edson, que papel podem as federações e o Estado desempenhar para apoiar esta transição e criar um ecossistema mais favorável ao desenvolvimento destes atletas? Por exemplo, a criação deste estatuto de alto rendimento já ajudaria muito, em que o atleta, quando chega àquele estatuto, consegue ter uma bolsa universitária, consegue ter um budget mensal que consegue sobreviver e a partir daí, como vocês sabem, o desporto está muito aliado à parte empresarial, porque o desporto tem processos, tem objetivos e tem várias coisas que a gente lida na parte empresarial. A nível mundial, os atletas hoje em dia estão a ocupar cargos de empresas, nas maiores empresas, porque têm estes processos todos bem definidos. E, infelizmente, em Moçambique não. Em Moçambique estamos numa fase em que os atletas são praticamente abandonados
e não conseguem viver daquilo que fazem, e por isso vamos ver atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos, ganharam medalhas, que estiveram numa plataforma muito boa. Hoje em dia não estão ligados ao desporto. Temos aqui a doutora, por exemplo, hoje em dia não está ligada... Hoje é médica. Hoje é médica, mas se calhar a paixão dela era poder estar ligada ao desporto e estar presente na esfera desportiva. Então penso que é mais ou menos por aí. Muito obrigada. Doutor Ilídio Caifás, o financiamento do desporto continua a ser um grande desafio. Que soluções inovadoras podem ser adotadas para atrair investimento público e privado no setor? É uma pergunta interessante porque é a base para tudo que Quando nós pensamos em financiamento e economia, já estamos a olhar logo para o Dr. Caifás. Não, mas a pergunta foi para ele mesmo. É a base de tudo. Estamos a queixar-nos do abandono dos atletas, estamos a queixar-nos da falta de investimento. Eu quando fui para a Federação, quando fui para Presidente da Federação, encontrei-me depois, pouco antes, logo depois de tomar a posse, numa atividade que estava a fazer fora do país, encontrei-me com uma pessoa muito importante do mundo do basquete que me perguntou, conhecemos? Ele disse, tu és o novo Presidente da Federação de Moçambique. Eu disse, sim. Como é que vão as coisas? Estou a começar e tal. Qual é o teu plano de investimento, o plano financeiro de suporte ao teu trabalho? Eu tinha umas ideias, mas as ideias são as comuns. Vou buscar patrocínios, vou buscar... Ele disse, é interessante, mas isso é o normal. Estás dependente da vontade do patrocinador, estás dependente da tua capacidade de vender o produto junto do patrocinador. Tens que ter qualquer coisa mais para ser sustentável e de longo prazo. E chamou-me a atenção, abriu-me os olhos para muitas coisas. Isso já foi em 2005, 2006. De lá para cá, o que eu vejo é simples. Falou o professor Saveca do município. A base para o desenvolvimento do desporto começa no município. Porque nós falamos o desporto como fator de unidade. Unidade significa que há partes diversas que precisam ser juntadas. A parte primária é aquele que está mais próximo de quem faz o desporto. Certo. Primeira autoridade que nós temos é o Conselho Municipal. Se eu perguntar aqui, já viram alguma iniciativa de algum Conselho Municipal que fosse séria, consequente, que se mantenha ao longo do tempo e que consiga garantir que as pessoas que praticam desporto queiram permanecer na prática do desporto? Não, é sempre ações muito esporádicas. Os presidentes do município chegam e encontram uma pilha de problemas, de salubridade, de estradas de lixo, de saneamento, de estradas esburacadas, de falta de manutenção dos prédios e das casas e tudo isso. E ficam perdidos nesse mundo. Eu acho que precisamos de ter pessoas que tenham sensibilidade sobre desporto, que tenham praticado um pouco de desporto e tenham sentido o efeito do desporto na vida das pessoas, das pessoas no geral, para quando chegarem àqueles postos, não se esquecerem disso. Porque os problemas são muitos, a gente esquece depois na hora de resolver, porque consideramos que o desporto é uma coisa subsidiária, é a última coisa. Pois. Desde logo, na nossa formação económica, quem faz economia, o desporto, o que é isso? Isso é uma coisa, é só para gastar dinheiro, é para correr só. É só para correr e não sei o quê. E muitas vezes 11 homens atrás de uma bola, se calhar não faz sentido. Portanto, e eu tenho muita pena, muitas vezes, quando vejo intervenções de economistas neste país, pois. Eu vejo a pobreza com que eles avaliam a atividade física, desportiva. Não enquadram essa atividade como um redutor de despesas na saúde, não enquadram essa atividade como uma atividade de geração de rendimento e de busca de oportunidades de exposição do país a nível do turismo e outras, não olham isso como uma atividade de diplomacia desportiva, económica, que ponha o país, as bandeiras de Moçambique fora, e isso traz ganhos para o país, porque a gente coloca a Luz Mortola, colocou Moçambique no mapa do mundo, não tenhamos a mínima dúvida. O Cristiano Ronaldo colocou Portugal numa dimensão mundial que não tem nada a ver com a dimensão que tinha antes do Cristiano Ronaldo. E os rendimentos que isso traz para o país por aí fora. Portanto, para mim, a base é o município. E o município tem que fazer uma coisa muito simples. O município, eu acho que tem que haver uma decisão a nível do Governo Central, que é, habituou-nos o Governo Central a decidir, por exemplo,
um distrito, um banco, um distrito, um tribunal. Bonito, muito interessante. Por um lado, o banco é para fazer negócio, para que as pessoas tenham facilidade de trocas e arrecadação de receitas. Muito bem. Um distrito, um tribunal. Bom, para se resolver os problemas, mas acho aí neste caso fomos para o problema e não para as soluções, para evitar que fôssemos ao tribunal, fomos para o tribunal. Mas é uma abordagem. Já estamos a assumir que temos muitos crimes. Temos muitos crimes e é preciso resolver, mas não só, o governo até empacotou isso de uma forma correta. Em relação ao desporto, coloque-se infraestrutura desportiva de nível municipal. Não há nenhum município neste país que está preocupado com as infraestruturas desportivas. Vai-se para a Europa, para Portugal, para outro país qualquer. O pavilhão principal que está lá é do município. É dinheiro público que foi aplicado para interesse público e tem o seu enquadramento. Portanto, um pavilhão multiuso de prática desportiva por capital provincial, no mínimo, isso impõe-se à nossa política. Portanto, as soluções existem. Existem soluções e eu acredito que isso vai mobilizar toda a massa crítica local, vai mobilizar tanto os fazedores da economia local e vão querer competir. Eu sou muito a favor, por causa do desporto, eu sou sempre muito a favor de medidas políticas que entidades diversas em competição. Porque eu nunca quero ficar feio na fotografia. Eu, na hora que entro no campo, seja qual for a idade do adversário que tiver, eu vou me bater a um nível que você vai ter que trabalhar muito para me vencer. E esta mentalidade eu levo para toda a minha vida, de ser competitivo e tudo. E se nós não conseguimos colocar os municípios a competir sobre coisas de interesse público, nós vamos ter, é claro que o interesse público tem que ser local primeiro, mas há algumas coisas que são transversais. É preciso que, a nível da Associação dos Municípios, se sente e diga onde é que estamos a gastar o dinheiro, para onde é que vai o nosso dinheiro. Já estamos com problemas para resolver a nível do lixo, a nível das coisas habituais. O que é que está a faltar para sermos fora da caixa? Para promovermos uma atividade em que nosso município é mais conhecido no mundo? É que nós temos que ter atividade desportiva. E a ela, eu dizia no princípio, é preciso meter atividades, todos os eventos desportivos de grande importância no distrito, no município, ou na cidade capital, onde quer que seja, têm que estar ligados à promoção do turismo, a atividades culturais, ao mesmo tempo, ao processo de educação sobre saber ser, saber estar, sobre a saúde, tudo isso. Portanto, tem que se fazer disto uma teia que funciona de uma forma permanente. E quando fazemos isto, fazemos torneios regulares, não vamos fazer coisas esporádicas. Exato. Em desporto, o que está a faltar é atividades regulares, em que a gente sabe que no mês X temos a Beira como centro do desporto em Moçambique. No mês Y temos, a nível de desporto internacional, que atrai turismo, com atividade Exato. Toda de economia local virada a atender aquele evento. Exato. Se nós fizermos isto, se tivermos uma infraestrutura desportiva no município, que tenha nível internacional, ou nível municipal no mínimo, mas que sirva de uma sala de entrada que pode se mostrar a nível internacional, nós estaremos a fazer um grande serviço ao desporto. Depois vêm as ideias que o Edson colocou, que podem, e depois os jovens ficam mais valorizados, a atividade ela própria cresce, mas só porque o município adotou uma política séria de trazer infraestrutura e atividades. Exato, é mesmo um setor transversal e pode ter efeitos multiplicadores e se calhar com esse investimento e essas ideias todas que são brilhantes que o Dr. Caifás esteve cá a fazer menção, teríamos um Ministério de Saúde e não um Ministério de Doenças, como nós temos acompanhado agora. E por falar em saúde, doutora Mônica, se calhar fazer também menção que a doutora Mônica ainda joga, ela é jogadora veterana, ainda joga apesar de ter deixado, de certa forma, como atleta profissional, mas ela ainda joga. Doutora Mônica, a experiência de competir dentro e fora do país traz consigo uma visão ampla sobre como diferentes nações estruturam o desporto. Quais são as maiores diferenças que encontrou entre a realidade desportiva moçambicana e europeia? Que boas práticas poderiam ser adotadas ao nosso contexto para melhorar a formação de atletas e a gestão do desporto? Bem, a nível internacional, o que encontrei efetivamente bom
são as academias. Eles têm academias de desporto. O jovem que tem talento é imediatamente integrado numa academia, onde ele recebe educação formal, não é? Académica, escolar, e continua o seu percurso como atleta. E automaticamente essas bolsas de estudo são condicionadas ao seu desempenho desportivo. E eles brilham porque crescem já com aquela proteção que é a proteção que está integrada no plano de formação dele dentro da academia. O que nós não temos, nós devíamos investir em academias de desporto, porque nós temos jovens talentos em Moçambique e que não se desenvolvem, não chegam nem sequer a ser vistos pelos caçadores de talentos, como nós dizemos. É sempre um esforço individual chegar a ser um talento no exterior, individual, ou do seu agente, ou do seu familiar que o ajuda, mas o Estado nunca entra nesse tipo de investimento. Mas a Academia de Desporto é uma das importantes, como posso dizer, estratégias que o desporto tem lá fora. Outra questão é a redução dos custos de transporte. Os jovens desportistas do mundo viajam sem custos. Têm bilhetes coletivos, né, porque vão por uma equipe jogar fora, numa outra província, e as linhas aéreas daquele país fazem custos abonatórios, quer dizer, a despesa não é tão grande para ir a um campeonato numa outra que tem alguma fase numa outra província. Em Moçambique, se o campeonato for na cidade da Beira, os de Maputo que se têm de deslocar a Beira vão com custos individuais e sobrecarregados de despesas que efetivamente limitam essa deslocação. Muitos até que seriam os melhores jogadores daquela equipe, ao fim nem sequer vão participar. Isso é um limite muito grande. Nós não temos essa relação com as linhas aéreas, também não temos boas estradas, porque imaginemos, queremos sair e queremos ir de autocarro e queremos ir a Nampula, não chegaremos nunca. Nunca. Então, este assunto de estradas, doutora, exatamente, é um assunto de verdade. Infraestruturas, estão todas conectadas. Transporte, infraestruturas também de acolhimento. Vamos aos hotéis. Quanto custa a diária de um hotel para um atleta? Ou para um clube, ou para um grupo de indivíduos que formaram uma associação e que querem praticar desporto na terceira idade? Custos exagerados. E é uma série de fatores que efetivamente constituem uma barreira para o desenvolvimento do desporto em Moçambique. Por exemplo, a Europa, é a Comunidade Europeia, a União Europeia, e viaja-se sem precisar de passaporte e participa-se aos campeonatos e aos torneios internacionais dentro da Europa com custos abonatórios muito baixos. Onde eles dão acomodação, dão comida, dão todas as condições, até dão sacolinha, até dão o que for de gadgets aos participantes. E nós vamos participar neste ano, na Suíça, ao primeiro torneio, primeiro para nós, internacional fora de Moçambique, na Europa, porque já fomos à África do Sul, já temos participado em Angola. Quando diz nós, doutora, nós, a equipe de veteranas, sim, muito bem, Pérolas do Índico. Palmas, temos aqui. Sim. Com 50 anos, mais de 50 anos, nós vamos participar na Suíça, em junho, pela primeira vez, na Europa, ao Campeonato Internacional de Basquetebol. E estamos a treinar, estamos a encontrar, estamos a organizar, mas os custos são extremamente altos. Veja, talvez pudéssemos ir com 2 ou 3 equipas e no final vamos com algum reforço de jogadoras de várias províncias, não é? Mas vamos participar. Ainda com a doutora, como atleta que ainda compete e médica que acompanha a saúde de desportistas, qual é a importância de uma abordagem mais estruturada para a longevidade, no desporto? Como podemos incentivar a prática desportiva para além da juventude, garantindo que o desporto seja uma ferramenta de bem-estar e integração social ao longo da vida? Para uma boa saúde, eu penso que antes do início de uma atividade desportiva, é necessário que todo atleta faça o seu check-up médico.
é algo que não é na cultura moçambicana, e eu vejo até a nível mesmo dos clubes, não tem feito o exame médico para que se conheça o estado de saúde do atleta antes do início, porque nós vamos sobrecarregar o atleta, não é? O seu sistema cardiovascular, nós vamos sobrecarregar o atleta de líquidos, vamos sobrecarregar com suplementos de vitaminas, mas não conhecemos o seu estado de saúde. Queremos um bom desempenho para um atleta que talvez já tenha alguma lesão, ou princípio de alguma lesão, ou princípio de alguma doença, e nós queremos um bom desempenho. Temos de começar a levar a sério a questão do atestado médico de verdade, com o check-up da saúde do atleta, antes mesmo de iniciar o ano, não é? Desportivo, digamos. O calendário já está muito bem estabelecido e tudo, mas anualmente nós deveríamos ter essa cultura, não é? De avaliar a condição, o estado de saúde. E não é só saúde física, atenção. Eu falo também da saúde mental. A saúde mental é algo que nós temos de ver nos nossos atletas. O consumo de álcool excessivo... E os dias que correm ainda mais. Exatamente. O consumo de anabolizantes para aumentar o desempenho, o consumo de suplementos como L-arginina, cafeína, para aumentar o desempenho pode causar até infarto do miocárdio. Esta parte da cafeína tocou-me profundamente. Com certeza. Podemos ter repentinas baixas de pressão enquanto está ali a desempenhar no campo. Podemos ter complicações renais, insuficiência renal a longo andar, né, crônica, que não se descobre, mas que depois causa uma doença crônica renal, né, com insuficiência e bloqueio renal. Nós temos muitos jovens que até não chegam à velhice, né, à terceira idade, como a nossa. Doutora Mônica, assim, já puxando aqui a sardinha para a minha brasa, como se diz, o café não é mau, não é? O café em pequenas doses não é mau. Mas em doses, a cafeína como suplemento para desempenho desportivo é mau. É mau. E muitos desportistas consomem cafeína constantemente, em garrafas muito grandes, para desempenhar ao máximo o seu potencial, mas não fizeram exame médico, não receberam um aconselhamento médico, não têm uma recomendação, poderiam ter alguma doença de base que poderia ser, tornar-se mais grave. Então é necessário que os atletas tenham essa consciência, não é? Exato. O desempenho é bom, desempenhar é bom, ganhar é bom, mas devíamos cuidar da nossa saúde física, mental e social. A socialização, a integração e a conexão com os outros membros da equipe é importante, não só no campo, mas também fora. Somos uma família, queremos vencer, mas também queremos contribuir para a coesão social. Então, devemos frequentar-nos também fora dos campos de jogo. Doutora Mônica, muito obrigada. Por favor, não perca o seu fio. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com o tema desporto como ferramenta de unidade e desenvolvimento. Não saia desse lado, porque ainda tem a última parte e também as contribuições e questões da nossa plateia. Até já! Caro munícipe, o Conselho Municipal de Maputo está a proceder à atualização do cadastro dos imóveis de habitação e comerciais, bem como do registro do uso e aproveitamento de terra com duração de 1 ano. O processo decorre de forma faseada por um período de 6 meses e vai contemplar todos os distritos municipais, nomeadamente Camfum, Nchamanculo, Camachacani, Camavota, Cambuquana, Catembe e Canhaca. Os recenseadores devidamente identificados vão entrar em contacto com cada munícipe na sua residência, estabelecimento comercial ou escritório, de forma a colher todos os dados necessários para o respectivo cadastro. Neste contexto, o Conselho Municipal de Maputo apela à colaboração de todos os munícipes ao registro massivo de imóveis e empresas, promovendo assim uma gestão municipal integrada com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Caminhamos para nos tornar uma cidade inteligente.
Juntos, vamos abraçar Maputo, cidade bela das acácias e jacarandás. Com o Emola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas, simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Estamos aqui no Praia de Morebo, que é um dos melhores sítios no país para fazer kitesurfing. Estamos de volta à última parte do programa Inspirações com o tema Desporto como ferramenta de unidade e desenvolvimento. Apenas para recordar aos nossos telespectadores e a nossa plateia também convidada de hoje, temos conosco no painel o Dr. Ilídio Caifás, o professor Paulo Saveca, a doutora Mônica Enroga e o atleta Edson Madeira. E agora eu vou me dirigir à plateia. Por favor, quem tiver alguma questão ou contribuição, eu vou começar consigo, diretor, por favor. Saudações desportivas, Paulo Gomes é meu nome e eu estou aqui em representação da Escola Superior de Ciências do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane, que por sinal fazemos 15 anos no ano que corre. Parabéns, são 15 anos de um setor que ainda atravessa muitos problemas, não é? De veras preocupante, de facto, mas é bom ser persistente, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, não é? Exatamente. E isso é que é mais importante e felizmente este é um dos tópicos onde todo mundo tem uma palavra a dizer. É assim que seja, ainda bem, porque na verdade o desporto é mesmo ciência, desporto é um fenómeno social, desporto é paixão, desporto inspira. E nesta perspectiva de inspiração, portanto, nós entramos para aquilo que é a procura e a oferta pelos serviços e bens desportivos. Exato. É o que nós estamos aqui, efetivamente, a trazer. Exato. Isto leva-nos daquilo que foi aqui abordado, na verdade, dizer em poucas palavras, ao chá, que nós temos que reconhecer que a nível local existe capacidade, existe habilidade, mas o que nos falta mesmo é muita atitude. Essa atitude que deve estar acompanhada com o comprometimento pela causa desportiva, que é muito daquilo que em parte aqui teria sido dito, mas este comprometimento também acompanhado com o próprio investimento. Nós não podemos, de forma insistida, querer olhar para o setor desportivo como aquele que seja meramente de despesa, mas sim de investimento que é para ajudar a nossa economia. Exato. E nessa senda, quero acreditar que o Dr. Caifás queria mesmo mencionar que a nossa base deve ser efetivamente o desporto comunitário, porque aí estaremos de fato a sermos inclusivos à extensão do território nacional. Mas para isso estamos a dizer que queremos também muita profissionalização a nível do próprio setor. Esta profissionalização passa necessariamente pela formação nas ciências
do desporto, claro que são complementadas com as demais áreas, desde aquilo que vai para o recrutamento, seleção e integração destes mesmos jovens que aspiram, portanto, participar desta questão. E nós estamos a dizer que é uma questão estruturante, e nesta questão estruturante cabemos todos nós para fazer cada um aquilo que tiver de sair. Mas de forma muito pragmática, o que nós temos que fazer é sair do movimento para ação, onde até o imprevisto deve ser planificado e pararmos de inventar a roda que ela já existe. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora diretora. Professor Inoca, por favor. Muito obrigado. Saudações a todos. Sou Inoque Languani, docente no Instituto Médio de Desporto e Educação Física de Moçambique. Muito bem. Bem, nós, como Instituto Médio, estamos a dar o nosso contributo na questão que se refere à formação. Foi bem vincada aqui a questão da formação e dado que para fazer alguma coisa precisa ser formado. Se nós todos estamos aqui nesta sala, cada um fala da sua área, é porque recebeu alguma formação. É daí que, quando se diz que a educação física em particular perdeu a sua essência na escola, é uma realidade. E o homem, o jovem formado hoje, tem essa necessidade de mudar a imagem atual daquilo que é a educação física na escola. Exato. É verdade que sozinho não vai fazer nada. Há necessidade de uma grande reflexão a partir do topo à base. E quando se fala da educação física na escola, há uma componente, uma área um pouco esquecida, que é o desporto escolar, que está na escola, que é uma área diferente da educação física, mas são áreas que caminham juntas, onde o desporto escolar desempenha também um papel preponderante. A partir da altura em que os meninos ou os alunos participam da educação física e são selecionados para a prática do desporto escolar. E nós temos grandes exemplos a nível do país de desportistas que evidenciaram-se a partir do desporto escolar. O que se nota hoje, o próprio desporto escolar também perdeu a sua visibilidade. São vários fatores associados, desde a falta de infraestruturas, como foi referido aqui. É com grande tristeza que assistimos alguns espaços que anteriormente eram da prática da educação física, eram da prática do desporto, mas hoje em dia deram espaço a prédios comerciais. Exatamente, a grandes empreendimentos. Acompanhamos, sim. É verdade que são importantes, mas o desporto é muito importante. Pois. E, como sabemos, associa-se à saúde. Desporto é saúde. Então, queríamos recomendar ou deixar um recado a quem de direito para que reduzisse, caso haja necessidade de empreendimentos, fosse aos espaços vazios fora da cidade, fora das cidades. Lá tem espaço onde é possível erguer esses empreendimentos, deixar as infraestruturas ou espaços de desporto para a prática da educação física e do desporto. Ou que se restituíssem depois as infraestruturas desportivas, né? Porque acho que nem isso acontece logo de seguida. Não acontece. E também a outra tristeza é de novas escolas que não contemplam os espaços para a prática da educação física e desporto escolar na escola. Isso realmente é de lamentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostava de ouvir os estudantes. Muito bom, temos muitos, mas eu só vou conseguir colher 2 contribuições. Vou começar consigo, por favor. Olá, aqui é a Augusta. Sou estudante de Educação Física e Desporto e também sou atleta. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a educação física nas escolas tem tido uma fraqueza, assim, porque os próprios professores das próprias escolas dificultam para o professor de Educação Física. E também temos aquela questão que não para de circular ou que todo mundo faz para um professor de Educação Física ou para um atleta, principalmente se for mulher. O que tem lá? O que vocês fazem lá? Só vão correr.
o que acontece? Mas você é mulher, por que você está lá? O que você vai ganhar com isso? Se existem outras formações que podes fazer. É uma coisa que eu acho que os próprios professores de educação física não transmitem para os seus alunos e nos clubes não transmitem para os seus próprios atletas. E temos isso de os atletas chegarem aos séniores e lá eles dizem que os treinadores assim dizem que nós temos os patrocínios, mas quando chegamos lá, nós próprios atletas do sénior queremos saber quais são esses patrocínios, porque podem ajudar nos nossos estudos, mas os patrocínios sempre são financeiros e nunca chegam a ajudar nos estudos, sempre é só no clube. Por que isso acontece aqui em Moçambique? Porque eu acredito que fora de Moçambique podem existir várias formas e talvez existam pessoas que tentam ajudar os atletas nessa forma da parte de estudos e na educação física. Muito obrigada. Eu vou colher mais uma contribuição. Temos aqui uma queixa muito válida, a questão do respeito ao professor de educação física. A professora Enoque está muito bem representado, já tem uma defensora aí mesmo na plateia. E a questão da educação física, acho que ficou muito bem claro aqui, não só pela doutora Mônica como médica, e explicou a importância da educação física para a saúde, mas também tivemos o atleta Edson Madeira a fazer menção da importância do desporto, como também o professor Saveca e o doutor Caifás. Então, não temos dúvidas da pertinência e importância do desporto na saúde e no desenvolvimento econômico, se muito bem implementado. Vamos escolher mais uma contribuição. Eu não sei se tem alguma questão. Nós temos aqui 4 painelistas que apresentaram aqui vários aspectos em termos de enquadramento. Se alguém tiver alguma questão para o professor Saveca, para a doutora Mônica, para o atleta Edson Madeira e o doutor Caifás, também fiquem à vontade. Qual é a próxima contribuição? Por favor, o seu nome e a sua questão ou contribuição? Sim, Isaura da Felicidade. Eu vou falar mais da parte de educação física. Sabemos nós que é na educação física onde as crianças ou os alunos têm o primeiro contato com o desporto. E cá se contribuiu que devemos nós investir muito na educação física nas escolas. Deve-se colocar a educação física como prioridade. Eu gostava de saber quais são as dificuldades que têm ultrapassado para que até nos dias de hoje não tenha se colocado a educação física como prioridade nas escolas e não tenha se investido mais na educação física. Porque nós que estamos a ser formados para ser professores de educação física, teremos muitas dificuldades para implementar as atividades que nós temos aprendido, mas por conta da falta de material escolar. Eu gostava de saber por que até nos dias de hoje não tem se investido mais nessa área da educação física como prioridade. Muito bem. Não sei, última questão, por favor, a última contribuição e voltamos aqui ao painel, por favor. Sim, hoje as mulheres estão muito bem representadas, só temos contribuições femininas, isso é muito bom. Sim, nós e todos cumprimentados. Aqui é Farizana da Graça, sou formanda de MED. Bom, olhando para a minha contribuição, eu queria dizer que desporto, na verdade, é uma diversão, que lá contém objetivos e desafios. Bom, eu gosto mais de falar de objetivo. O objetivo principal, na verdade, é diminuir o estresse e a ansiedade. E também vou dizer que para fazer uma prática de educação física, na verdade, nós precisamos estar bem psicologicamente. Não faz sentido em teres um corpo de fitness, como dizem hoje em dia, enquanto psicologicamente você não está nada bem. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é estar bem psicologicamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Já acolhemos, eu não consigo ter mais nenhuma questão, já estamos mesmo na reta final do programa. Ficou aqui uma questão, mas eu acredito que foi respondida ao longo do programa, que foi a questão da felicidade, é isso? Felicidade, ela estava preocupada, ela como professora, como estudante de educação física e futura professora de educação física, está preocupada com os problemas desta questão do investimento que há no setor. Eu não sei se o professor Saveca queria ajudar a responder mais uma vez ou dar alguma resposta à Felicidade em relação à sua questão? Bom, não seria exatamente dar uma resposta taxativa, mas eu poderia talvez dar um suporte no que ela falou, face àquilo que temos vindo a acompanhar nos dias atuais. Eu apresentei aqui a questão da problemática dos espaços para a prática de educação física. Sim. Que já é um dado que indica que há um pouco de desinteresse no desenvolvimento da educação física na escola.
A partir desse momento, começamos a perceber também que há redução do material para a prática da educação física na escola. Exatamente. Então, não há muita prioridade, nesse caso, para a aquisição dos materiais para a educação física. Temos também aquela problemática também que acompanhamos com os professores. Não é? A partir do momento em que a disciplina em si não é muito valorizada, é normal que o professor de matemática diga, por exemplo, olha, eu preciso de mais 2 tempos para recuperar as notas que os alunos tiveram na matemática. Se eu posso falar com o professor de educação física para me dar os seus tempos para eu poder recuperar. Então, a partir do momento que isso acontece, a partir do momento que isso acontece, em algum momento começa a mostrar que há um pouco de desvalorização daquilo que é a componente de educação física, que é muito importante para o desenvolvimento integral da criança na escola. Com certeza. Muito obrigada, professora. Ao longo desta conversa, analisamos o impacto do desporto na juventude, na economia e na inclusão social. Para concluir, pedimos aos nossos painelistas que respondam uma última questão, uma questão para todos os nossos painelistas. Se pudessem implementar uma única ação para transformar o desporto em Moçambique, qual seria? Começo com o Dr. Caifás. Se o doutor pudesse implementar uma única ação para transformar o desporto em Moçambique, qual seria? Em 1 minuto. Uma que me ocorre que é fundamental é uma decisão que o governo tem que tomar sobre as infraestruturas desportivas, de imediato. É urgentíssimo dizer-se que Moçambique tem espaço desportivo como arena que acolhe provas internacionais. Temos o Estádio Nacional, mas não temos um pavilhão desportivo de nível internacional hoje para acolher. Aquilo que a gente conhece, o pavilhão de Machacane e os outros pavilhões que nós temos, é tudo completamente obsoleto, está fora de qualquer cogitação trazer uma prova de nível internacional de facto para Moçambique, e precisamos urgentemente disso. Da mesma maneira, se a nível central temos isto, a nível da capital ou de alguma capital provincial temos isto, temos que também a nível dos municípios pôr os municípios a pensarem numa infraestrutura desportiva coberta. O futebol é muito mais popular, tem muito mais oportunidades, um pouco mais de infraestruturas do que os outros desportos. Mas se a gente coloca um pavilhão multiusos de nível municipal, não estamos a falar de uma arena. Por um lado, falei da arena na primeira, mas depois temos pavilhões multiusos controlados pelos municípios, através de investimentos de empresas que existem no município. Nós teremos a fazer um grande favor à promoção do desporto e à saúde deste país. Muito obrigada, Dr. Ilídio Caifás. Foi um prazer enorme tê-lo no programa Inspirações. Obrigada por partilhar os seus contributos, visões e propostas de soluções para melhorar este setor bastante importante que ficou aqui comprovado, que é o setor do desporto. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Diego. Edson, é consigo uma última questão. Se pudesse implementar uma única ação para transformar o desporto em Moçambique, qual seria, na sua visão? Em primeiro lugar, a responsabilização. Nós estamos com um problema em Moçambique que ninguém responsabiliza-se de nada. As coisas acontecem por si e ninguém é capaz de dar a cara e dizer que, olha, devia ter sido assim e não foi, e chamar os nomes das pessoas. E outra coisa seria fazer do desporto uma prática obrigatória, porque muitos destes problemas que estamos a falar neste momento são angariados pela falta da prática de desporto. Exato. Este lixo na estrada, este uso dos espaços sem ser como mercados, por exemplo, porque se nós tivermos gente a praticar desporto, vão ser transmitidos valores e esses valores vão ser incutidos e eles não vão, de certeza, fazer este tipo de coisas como atirar lixo na rua, ocupar espaços para fazer outro tipo de atividades. Edson, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E por ter partilhado também a sua proposta de solução para melhorar o setor do desporto, e parabéns pelo trabalho que vem exercendo ao longo deste tempo. Obrigada. Obrigado. Professor Saveca, a mesma questão para si. Se pudesse implementar uma única ação para transformar o desporto em Moçambique, qual seria, na sua visão? Olha, eu não vou fugir da lógica. Eu acho que as infraestruturas desportivas são a base fundamental para a promoção, a massificação e o desenvolvimento do desporto no país. Aliados a isso, teríamos que também continuar a promover as formações, não é? As formações,
continuar a promover torneios desportivos e ocupação de jovens, não é, em várias dimensões e categorias de competições. Moçambique é rico, extenso em turismo, e uma coisa que nós estamos a explorar mais é o turismo desportivo. Então há necessidade também de pensarmos e repensarmos que investimentos podemos fazer no turismo para que possamos ter muito rendimento quanto à questão do turismo desportivo. Exato. E também, por fim, como é sabido, o desporto, a prática desportiva promove a saúde e bem-estar. E o que temos estado a ver hoje em dia é que a educação física vai mesmo até o 12º ano. E hoje em dia estamos tendo adultos obesos. Há que pensarmos também em introduzirmos a educação física no ensino superior, para poder promover saúde e bem-estar aos nossos jovens adultos. Muito obrigada, professor Saveca. Obrigada por ter partilhado os seus ensinamentos e contribuições para a melhoria do setor do desporto em Moçambique. Foi um prazer enorme tê-lo no programa Inspirações e obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Mônica Enroga, é consigo para fecharmos mesmo esta edição do programa Inspirações. Doutora, se pudesse implementar uma única ação para transformar o desporto em Moçambique, qual seria na sua visão? Na minha visão, deveria constituir parte importante da Constituição da República um decreto-lei que estabelece a obrigatoriedade de ter educação física desde o pré-escolar até a vida adulta, em todos os sectores, no serviço e em todos os sectores, até na Assembleia da República. Seria bom que eles estivessem lá, um ginásio, com os nossos professores que são formados, que são capacitados, e assim não competentes, dormiam, não é? E eles vão dar importância quando puderem também realizar atividades esportivas. Devia ser obrigatoriedade, devia ser uma lei, um decreto-lei. E a formação dos professores de educação física tem de ser mais exposta. Temos de mostrar que a educação física tem de ter uma prioridade no currículo de todas as escolas. A primeira aula a dar-se de manhã tem de ser a aula de educação física. E depois podemos ter todas as outras aulas, porque a criança fica com a mente pronta para absorver tudo o que é a ciência, se ela estiver preparada também do ponto de vista físico. Então, eu acho que devia ser obrigatório formar muitos professores, capacitá-los. Qualquer ginásio deveria ter professores formados de educação física. Qualquer clube devia ter pessoas formadas em educação física a todos os níveis. Primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo, professores doutores. Por que não? E até os treinadores das equipes deviam ter capacitações em matérias de ciências da educação física. Então, prioridade number one. A primeira prioridade, decreto-lei. Muito obrigada, doutora Mônica Enroga, por participar no programa Inspirações e partilhar o seu conhecimento e partilhar as suas visões para a melhoria deste setor tão importante em Moçambique. E parabéns pela participação das veteranas nesta competição que vão à Europa, que tragam aqui medalhas e muitas taças. Muito obrigado, muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Ao longo deste debate, tivemos a oportunidade de explorar diferentes dimensões do desporto e o seu impacto no desenvolvimento de Moçambique. Através das contribuições dos nossos painelistas, ficou evidente que o desporto vai muito além da competição. É uma ferramenta poderosa para a inclusão social, educação, crescimento econômico e fortalecimento da identidade nacional. Vimos como a infraestrutura e a profissionalização do setor são essenciais para que talentos sejam descobertos e desenvolvidos. Compreendemos também que o desporto, quando bem estruturado, pode atrair investimentos, impulsionar o turismo e gerar oportunidades econômicas para milhares de moçambicanos. Acima de tudo, reforçamos a ideia que o desporto é um elemento de coesão social capaz de unir gerações, comunidades e criando um futuro mais promissor para a juventude moçambicana.
Agradecemos aos nossos painelistas pelas reflexões inspiradoras e a nossa plateia pelo envolvimento ativo nesta conversa. O desporto é um pilar fundamental para o progresso do país. Cabe-nos agora continuar este debate em transformar ideias em ações concretas. Eu paro por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas e até a próxima edição do programa Inspirações. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.